Daqui a pouquinho a gente abre os nossos trabalhos de artesanato, mas antes tem a nossa receitinha do dia, torta de maçã. Vivi, vamos começar a preparar então? Vamos. E aí a gente vai reforçando os ingredientes e a quantidade, combinado? Vamos fazer a massa? A massa Bora eu vou colocar no processador, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar a mão e fazer uma farofinha com a mão mesmo. Perfeito. Tá? Então a gente está usando a manteiga gelada. Essa massa, Tati, ela tem que descansar pelo menos meia hora na geladeira. Mas como a gente não tem tempo aqui, a gente vai fazer com ela assim, tá? Tá. Vou colocar aqui a farinha e depois o açúcar. Vamos bater esses 3 ingredientes primeiro e aos poucos a gente coloca a água. Perfeito. Tá? 300 gramas da farinha de trigo, 150 gramas da manteiga sem sal gelada, 25 gramas do açúcar. Isso. Porque se você bater e já colocar a água, às vezes não precisa de toda a água, tá? Então vai pondo aos pouquinhos. Isso, vai pondo aos pouquinhos conforme sentir a necessidade, que aqui ela vai fazer uma massa mesmo. Perfeito. Ela vai grudar toda junto aqui, ó. Vamos fazer? Pode ligar. Dá uma paradinha, dá uma batidinha para ela cair e joga um pouquinho de água. Quem não tem processador pode misturar isso na mão mesmo, Isso, tá? Vai pode demorar um fazer na pouquinho mão, mais de isso. tempo, mas também dá pra fazer. Deixa eu abrir aqui. E jogar assim a massa para dentro, porque às vezes ela empelota nos cantos. Igual no liquidificador de batedeira, sempre gruda no copo, né, na bota. É porque tem manteiga e vai grudando, não tem jeito. E coloca um pouquinho da água. Vai jogando ele para baixo. Quase pronta a nossa farofinha. Isso. Ele vai tornar uma massa mesmo, viu, Tati? Ela já está quase pegando a liga. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho se eu não fechar errado. Processador. Agora Aí já tá fez certo. aquela bola, né? Isso. Ela ficou limpando. Aí ali. ela tá limpinha e ela é uma massa gostosa de pegar, ó. Que legal. Lembrando que quem não tem processador, pode fazer isso manualmente. Isso, tá? ela vai chegar na mesma consistência, mas aí vai com menos água, porque essa ela utilizou toda a água, mas não necessariamente. Um dia tá muito seco, aí vai até mais um pouquinho de água. Aí a gente vai deixar uma parte para fazer a parte de cima. E aí eu vou abrir a massa aqui, ó, com um pouquinho de farinha. Torta de colocar maçã ela hoje, uma aqui. sugestão para adoçar aí nossa semana. E vamos abrindo ela. Ai, não tenho rolo para abrir, não tem problema. Pode colocar ela aqui mesmo na assadeira e ir abrindo ela com a mão, não tem problema. Tá vendo? Às vezes ela dá uma quebradinha, você prega ela novamente, junta aqui. E ela é uma massa bem úmida, viu, Tati? Ela é ótima, não só para fazer a torta de maçã. Olha!
podemos fazer outras. Sim, essa podemos fazer com pêssego, com pera. Com Mais pera ou vai ficar mesmo, bom também. mais ou menos do mesmo jeito. Se você é uma pessoa que gosta de canela, nesse mesmo formato de maçã, assim, que esse gostinho assim parece um strudel, né? Pode fazer com pera que vai ficar ótimo. Aí a gente vai vir aqui, não precisa untar nada, tá? Aí você vem, coloca ela nas laterais. Essa é aquela de fundo removível? Isso, é de Vivi? fundo removível. Mas se não tiver também não tem problema, porque ela saiu super fácil, viu, Tati? Ó, aí você vem Lembrando, para ajeitando. massa, 300 gramas da farinha de trigo, 150 gramas da manteiga sem sal, 25 gramas do açúcar refinado e uma pitadinha de sal. Levamos tudo para o processador e aí a gente foi acrescentando a água, cerca de 60 ml de água. Isso. Água gelada. Isso. Vai colocando água aos pouquinhos, porque talvez você não use os 60 ml, use um pouco menos. Isso. E aí, quando você fizer isso, você deixa a massa descansar. Não faz o que eu Tá. fiz, não. Quanto tá? tempo deixa descansar? Meia hora. Meia hora. Isso. Deixa na geladeira Deixa na descansando? geladeira descansando. Antes de abrir e pôr na forma, descansa. Isso. Aqui, em função Que do aí nosso tempo, a gente isso. pulou o descanso. Mas aí ela fica melhor até para você abrir a massa, tá? E aí é que a gente vai colocar a maçã aqui dentro. A minha maçã já está cortadinha, mas aí em casa é só você descascar e cortar. Então a gente vai rechear ela aqui, deixar ela bem gordinha de maçã. Nossa, essa pronta tá bem bonita, né, Vivi? Tá bonita. E tem um corte no centro, e você vê o recheio tem que ali fazer dentro. esse corte para sair o ar quente, viu, Tati? Quando vai assando. Legal. Não é só decoração. Não então, é só precisa- decoração, precisa fazer esse corte, né, em formato de cruz para a fumaça sair, porque senão ele começa a cozinhar aqui dentro, aí transborda, tá? Ô, Tati, eu tenho um beijo de uma aluna minha que foi fazer aula comigo semana passada, que ela é sua fã. Que assim, legal! É. Quem, Vivi? Ela chama Rose, lá de Paulínia. Rose de Paulínia. Isso. Beijo pra você. Ela falou tanto, ai, aquela menina é uma fofa. Obrigada pelo fofa. Você viu? E ela foi fazer aula comigo, é uma senhora já, uma gracinha. Obrigada, viu, pelo seu carinho. Beijo pra todos de Paulínia Tem e uma região. outra que deixou no meu blog, acho que chama Marlene, se eu não me engano. Marlene? E ela deixou ontem, aí ela falou assim pra mim, eu não acredito que você vai amanhã, porque era ontem, né? Falei, vai, eu tenho, não lembro, ela tinha um compromisso. Aí ela falou, não acredito. Falei, não, mas você assiste pelo link depois. Depois dá pra assistir pelo site. É, bastante fãs, tá vendo? Tão bom receber esse carinho. É. E pra agradecer e retribuir, uma torta de maçã deliciosa pra vocês aí degustarem em família. Olha, essa é uma torta que faz sempre Bastante maçã, sucesso. né? Bastante Olha, você maçã. tá repetindo ali a camada, olha que espetáculo. Bastante Isso maçã. vai ficar uma Essa delícia. torta faz bastante sucesso, viu? Não é só entre os maridos, namorados, é entre Com todo todo mundo. mundo, é. Aí, ó, aqui é a misturinha que eu fiz com açúcar, canela e farinha, que eu falei no começo lá, 100 gramas de açúcar, 15 gramas de farinha, que também é uma colher de sopa, tá? E a canela, que é 2 gramas, uma colher de chá. E a gente vai colocar tudo isso aqui dentro para ela cozinhar aqui dentro, tá? Ai, não gosto de fechar minha torta. Posso fazer aberta? Pode. Mas eu achei ela que fosse fechada... só o açúcar e a canela, Não. antes de ver, né, a preparação. É. Mas você põe um pouquinho da farinha de trigo aí A também, farinha dá uma... A hora que você comer, você vai entender o que é a farinha. A farinha dá uma cremosidade na torta. Que legal, Vivi. É isso que, sabe, quando você come, vem aquele gostinho mais cremoso, é da farinha. Essa Então é uma... você usa nessa etapa aí 100 de farinha, Isso. 100 de açúcar, 100 de açúcar, 15 de farinha farinha. de trigo e um pouquinho da canela. Isso, vai dar mais ou menos, como eu estava falando, 100 gramas de açúcar, uma meia xícara de açúcar, para uma colher de sopa de... farinha e uma colher de Café? chá de chá. De chá? De canela. De canela. É. Aí vamos abrir e vamos fechar ela aqui. Vamos abrir a massa e fechar a torta. A torta. É. Então, essa torta é uma clássica americana. Igualzinha aquela que você vê que o pessoal fala apple pie. É essa. Famosa essa, Famosa essa torta. Com bastante recheio. Bastante recheio.
Eu já não sei se nos Estados Unidos já é bastante recheio assim. A nossa é. Mas a nossa vai ser, exatamente. A versão brasileirada, Com Baive certeza. Viávila, tem bastante bem maçã. recheio. Minhas coisas Que têm. você fez uma camada e você vê repetindo em cima. Eu falei, que maravilha. Bastante recheio, bastante canela, bastante tudo aqui. Ó, aí bastante coloca por vontade cima. de provar. Que bom, Tati, porque ó, tá caprichado, hein? Aí você vem, ó, é facinho, gente, não tem erro. Ai, não consegui fazer, não tem como. Vai ser bem tranquilo mesmo. Que o recheio são as maçãs fatiadas com essa Isso. misturinha de açúcar, um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de canela. A massa é muito simples, a pessoa pode, como nós fizemos aqui, fazer no processador. Tá, ver se eu acho uma... Ou vai misturando na mão mesmo, trabalhando essa massa. Isso. Até ela desgrudar ali da sua superfície. Uma faquinha vai uma facona. Aí você vem aqui, ó, e corta mesmo, Tá. com força, para entrar aqui. Quanto tempo a gente deixa de forno, Vivi? Até dourar. Forno médio, 180, até dourar mesmo, porque tem um forno que eu assei uma torta dessa, deu 20 minutos, e tem outro que deu 40. Por isso que eu tô falando até dourar. Quando você vê que a Olha, massa tá muda, bem então. dourada, Tá. Dourou, eu tiro. O elétrico é de um jeito, o Esse a gás nosso é aqui é outro. muito rápido, É muito né, o forte elétrico. esse, Então talvez Ele esse tem aqui grill. em 20, né? Já assa. Às vezes em 15, né? O seu forno aqui. Em casa, minha amiga, no seu forno, você fica ali de olho, tá? Fica de olho. A Aí partir você... dos 15, 20 minutos, você dá sempre aquela Não, espiadinha. só dá uma olhadinha se ela dourou em cima, Quando né? dourar, pode tirar. Porque a gente tá passando o ovo aqui, pincelando, então é para ele ficar dourado mesmo. Ó, passou o ovo e aí põe açúcar cristal. Esse meu açúcar cristal é um açúcar bem fininho. Se você for no supermercado, tá escrito assim, açúcar cristal extra fino. Tá, é esse que você usa. É esse que eu uso. Mas não pode usar o outro, não tem problema nenhum. Tá? E aí... Forno. Né? E aí, forno. E aí, aquele forno, momento que eu gosto. E aí, aquele momento, Então, no forno elétrico, uns 15, 20 minutos. Uns 20 minutos. Observa. Forno a gás, talvez passe um pouquinho de meia hora, chegue a 40 minutos. Isso. Antes de eu provar, tcharam, Tcharam! tem recadinho especial. Então E ele tá. adora as nossas receitas, viu, Vivi? Eu sei.